Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Eduardo. Vamos para mais uma das nossas aulas do segundo ano, ok? Então nós já vimos nas aulas anteriores, né, o que é um sistema linear, o que é uma equação linear e como é que se encontra a solução de um sistema linear. Hoje nós vamos ver as possíveis classificações de um sistema linear, tá certo? Um sistema linear, ele pode ser classificado da seguinte forma. Vou colocar aqui, ó. Fazer um esquemazinho aqui, né? Sistema linear. Sistema linear, ele pode ser um sistema possível e determinado. Tá? Ele pode ser um sistema possível e determinado. Vou já explicar aí como é que ele é um sistema possível e determinado. Ele pode ser um sistema possível e indeterminado. Ele pode ser um sistema possível e determinado, ele pode ser um sistema possível e indeterminado, e ele pode ser ainda um sistema impossível. Pode ser um sistema impossível. Então, essas são as três classificações de um sistema linear, tá certo? Esse sistema possível e determinado, a gente usa a siglazinha SPD, né? Sistema possível e determinado. O sistema ele é possível e determinado quando ele tem só tem uma solução, né? Só existe uma solução, tá certo? Ele tem solução e essa solução é única. Por exemplo, o que nós fizemos na aula passada, nós encontramos a solução de um sistema SPD, possível e determinado. O sistema tinha solução e era única essa solução, tá certo? E como é que eu sei que um sistema ele é possível e determinado? Quando nós vamos fazer a resolução, né, pela regra de Cramer, né, aquela regra que nós utilizamos os determinantes, nós calculamos lá um determinante D, um determinante dx, um determinante dy e um determinante dz. E poderia ter outros determinantes dependendo da quantidade aí de equações de incógnitas. Então nós temos esses quatro determinantes aí que a gente fez um a um para encontrar as soluções. Tá certo? Então, para eu dizer que um sistema ele é possível e determinado, basta que o D seja diferente de zero. Tá certo? Se o D for diferente de zero, você fizer lá o determinante dos coeficientes e lá der um número diferente de zero, ou positivo ou negativo, não interessa, se ele for diferente de zero, eu posso afirmar que esse sistema ele é possível e tem uma única solução. Ele é possível e determinado. Tá certo? Agora, se você faz lá o determinante e esse determinante D, que é o determinante dos coeficientes, ele der igual a zero, se ele der igual a zero, aí ele pode ser um sistema possível e indeterminado, como ele pode ser um sistema impossível. Tá certo? Então, tanto ele pode ser possível e determinado, como ele pode ser um sistema impossível. Como é que eu sei se ele é possível e indeterminado? Um sistema linear ele é possível e determinado quando esse D, né, o determinante dos coeficientes, for igual a zero, aí você vai lá calcular o dx. Aí o dx também é igual a zero. Aí você calcula o dy também é igual a zero. Aí você calcula o dz, e o dz também é igual a zero. Se todos forem iguais a zero, esse sistema ele é possível e determinado. Certo? Possível e determinado. Ok? E para o sistema ser impossível, o D tem que ser igual a zero e tem que acontecer uma dessas coisas aqui, ó. Ou o dx ser diferente de zero, ou o dy ser diferente de zero, ou o dz ser diferente de zero. Certo?
Uma dessas coisas, né? Se você tiver lá, o dx deu 0, o dy deu 0, mas o dz deu diferente de 0, então ele é impossível. Tá certo? Então ele só é impossível se um dos três forem diferente de 0. Então você calculou o D, né? Você começa calculando o determinante dos coeficientes. Aí ele deu igual a 0. Então está entre essas duas aqui. Se você calcular o dx e ele já der diferente de 0, você já pode dizer que ele é um sistema impossível. Tá certo? Agora, se você calcular o dx der 0, o dy der 0 e o dz der 0 também, aí é um sistema possível e indeterminado. Ok? Tranquilo? Então, você só basta fazer os determinantes. Aqui eu não estou achando as soluções, eu só estou dizendo se ele é possível e determinado, ou seja, se aqui ele tem uma única solução. Uma única solução que satisfaz aí esse sistema. No possível e indeterminado é porque ele tem infinitas soluções. Infinitas soluções. Tá? Ele não tem só uma solução. Há vários três números, várias ternas ordenadas que satisfazem a esse sistema. E ele é impossível quando ele não tem solução. Tá? Não tem solução. Quando ele não tem solução. Ok? Então, é assim que se classifica um sistema linear. Vamos ver um exemplo de como a gente vai classificar um sistema linear. Vamos dar um exemplo? Ok, pessoal. Então, vamos aqui para esse exemplo aqui, tá? Então, seria classificar esse sistema linear. Então, esse tipo de sistema linear, você observa que os termos independentes são iguais a 0, todos eles, trata-se de um sistema linear homogêneo, tá certo? Sistemas lineares homogêneos, eles aceitam pelo menos uma solução, que é a solução trivial. Todo sistema linear homogêneo, ele aceita pelo menos uma solução. Então, um sistema linear homogêneo, né, quando todo mundo é igual a 0, nunca vai ser um sistema impossível. Ele sempre vai ser possível. O fato é, ele vai ser um sistema possível determinado ou indeterminado. Tá certo? Um sistema linear homogêneo, ele sempre vai aceitar essa solução aqui, ó, solução 0, 0, 0. Né? Que nós chamamos de solução trivial. Solução trivial. Toda vez que você tiver um sistema de equações que o termo independente for igual a 0, todos eles, ele aceita essa solução aqui. Então, ele nunca vai ser um sistema impossível. Ok? Se você substituir 0 aqui, aqui e aqui, e fizer as continhas, vai dar 0 em qualquer uma das equações. Ok? Então, vamos classificar esse sistema linear. Já sabemos que ele não vai poder ser impossível, né? E durante a resolução, a gente vai ver que ele realmente não é. Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer, né, sempre, é calcular o determinante. Aqui o determinante dos coeficientes. Vamos lá, os caras aqui, ó, 2, 3 e menos 1, né, que é a primeira linha, ó, 2, 3 e menos 1. A segunda linha, 1, 2 e 4. E aqui na terceira linha, observem que não tem o termo y, tá certo? Então, você vai colocar aqui, ó, o 1 do x, no y você vai colocar 0, e aqui o menos 14. Ok? Agora vamos calcular esse determinante aí. Vou pegar e vou repetir as duas primeiras colunas, 2, 1 e 1, 3, 2 e 0. Faz a multiplicação das diagonais principais. Isso aqui vai dar 2 vezes 14, 28, vezes 2, 56. Menos 56, né? Tem um menos aqui. 3 vezes 4, 12, mais 12. Isso aqui vai dar 0, né? Tem um 0 aqui no caminho, não vou nem incluí-lo. Agora, para a diagonal secundária, você vai ter aqui, ó, 2 vezes menos 1, menos 2. Isso aqui vai dar um 0 aqui, ó. Não vou nem colocar. E aqui vai dar 14 vezes 3, é negativo, né? Ó. Então, menos 4 vezes 3, 12, vai 1. 6 e 1, 4. Menos 42. Então, a diagonal principal aqui vai dar 56 menos 12, 4
4. O negativo está aqui, então vai dar menos 44. E a diagonal secundária, também é menos 44. Ok? Então, calculei a diagonal principal e a diagonal secundária. Para fazer o determinante é a diagonal principal, menos 44, aí menos a diagonal secundária, que é menos 44. Então, o determinante vai ser, ó, menos 44, menos com menos fica mais 44, isso aqui é zero. Então, ó, o determinante deu zero, certo? Quando o determinante dá zero, aí você recai nas duas últimas opções, né? Determinante igual a zero, ou ele é SPI ou é SI. Ou ele é um sistema possível e indeterminado, ou ele é um sistema impossível. Nós já sabemos que ele não pode ser um sistema impossível porque ele é homogêneo, né? Ele vai ter pelo menos a solução 0, 0, 0. Ele só pode ser SPI. Mas se a gente não soubesse que ele era homogêneo, né? Se a gente não soubesse dessa informação, como é que eu prosseguiria? Se aqui o determinante tivesse dado diferente de zero, morreu a história. É SPD, sistema possível e determinado. Certo? Se desse diferente de zero. Como deu igual a zero, aí eu tenho que continuar e fazer o dx, o dy e o dz. Tenho que fazer todos os três, certo? Se todos eles forem iguais a zero, SPI. Se pelo menos um for diferente de zero, SI. Tá certo? Então, vamos lá fazer, né? Aqui eu vou fazer o dx aqui e depois eu vou estar apagando. Não vai dar para fazer todo mundo aqui, não. Ó, dx. Como é que eu faço o dx? Ao invés de eu colocar a coluna do x, eu vou colocar essa primeira aqui. 0, 0, 0. A coluna do y, 3, 2 e menos 14. E a coluna do z, aliás, do y aqui é 0 também. Do y aqui também é 0. E a coluna do z, menos 1, 4 e menos 14. Aí sim, menos 14. Ok? Então vamos fazer aqui a determinante. 0, 0, 0, 3, 2 e 0. Então fazendo essa multiplicação aqui, ó, vai dar 0, porque tem um 0 no caminho. Aqui também e aqui também. Então a diagonal principal é 0. A diagonal secundária, você tem aqui 0. Você tem aqui também 0. E aqui também, tá? Então o determinante dx ele é igual a 0. O dy também vai dar 0 e o dz também. Tá? Professor, como é que você sabe disso? Por conta dessa coluna aqui, ó. Toda vez que eu for colocar a coluna dos termos independentes no lugar do x ou do y ou do z, em uma matriz que você tem uma coluna toda feita de zeros, esse determinante sempre vai dar 0. Tá certo? É uma propriedade dos determinantes. Nós não vimos as propriedades dos determinantes, mas essa daqui eu estou passando para vocês para facilitar aí a compreensão. Ok? Então você pode até fazer o dy e o dz, mas quando você colocar esses zeros aqui, toda vez que você for multiplicar, vai passar por cima de um zero, né? Vai sempre dar 0. Então esse sistema aqui é um sistema possível e indeterminado. Aí tem mais de uma solução, tem infinitas soluções. Ok? Tranquilo? Vamos fazer mais um exemplozinho aí de classificação dos sistemas lineares. Vamos lá. Vamos aqui para esse exemplo aqui. Então, seja a questão classificar esse sistema linear. Então, para classificar o sistema linear, você vai fazer primeiro o determinante dos coeficientes. Desse pessoal aqui, ó. 1 e 1. Veja que ele não é um sistema linear homogêneo, né? Ninguém aqui é igual a 0. A segunda linha, 4, 2, menos 1. A terceira linha, 1, 3 e 2. Para calcular o determinante, eu vou repetir as duas primeiras colunas e fazer aí a multiplicação.
Então aqui, ó, diagonal principal, 2 vezes 2, 4, mais, na verdade aqui dá menos, né? Ó, dá menos 1. E aqui 12, mais 12. Diagonal secundária, 2 menos 3, 4, 8, mais 8. Então, o nosso determinante vai ser a diagonal principal, que dá 15, né? 15. Diagonal principal menos, né, a diagonal secundária. Isso vai dar 5 mais 2, 7. Então, o nosso determinante aqui, o Dzão aqui, vai dar 8. Olha, determinante deu 8. Se o determinante for diferente de zero, acabou a história. Se o determinante for diferente de zero, esse sistema ele é SPD. Sistema possível e determinado. Tem uma única solução. Lógico que eu poderia achar as soluções, né? dx, dy e dz. Só que não há necessidade. O que eu quero aqui é só saber, só classificar. Se ele é possível e determinado, se ele é impossível ou se ele é possível e indeterminado. Se for diferente de zero, acabou, é SPD. Né? Se ele fosse, né, igual a zero, aí ele teria duas coisas aqui. Né? Ele poderia ser SPI ou SI. Eu teria que continuar. Teria que fazer o dx, o dy e o dz. Se todo mundo fosse zero, SPI. Se um deles for diferente de zero, SI. Tá certo? Ok? Compreendido aí? Então, classificação de sistema linear. Resume-se a você fazer essa análise dos determinantes. Ok, pessoal? Por hoje era só. Até a próxima. Valeu. Tchau.